A Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou em 2016, em parceria com a imprensa oficial, uma nova edição dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Esta obra registra o processo judicial movido contra os inconfidentes no século XVIII. Ouro Preto ainda guarda as lembranças do principal movimento revolucionário do Brasil no século XVIII, a Inconfidência Mineira. Em 21 de abril de 1792, o desfecho. Tiradentes é executado no Rio de Janeiro. No Museu da Inconfidência, encontramos vestígios dessa história. As traves em que Tiradentes foi enforcado. O relógio que o alferes usava quando foi detido no Rio de Janeiro. Com a prisão dos conjurados, começava um longo processo judicial, chamado de devassa, que durou quase 3 anos, período em que os inconfidentes ficaram confinados, aguardando a sentença. Para os padrões da época, o processo foi lícito, foi o processo conduzido de acordo com os parâmetros da época. É importante lembrar que eram homens bons, o que no conceito do século XVIII significava homens de alguma qualidade, homens de famílias, homens de certa fidalguia. Então, nesse caso, não era lícito simplesmente mandar bater e arrancar, confissão sob tortura, essas coisas não aconteciam. Não era um tratamento como o que era dispensado às pessoas humildes. Todo o processo movido pela coroa portuguesa foi reunido nos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. A obra, esgotada, teve 2 edições nas décadas de 1930 e 1970. A 3ª edição acaba de ser lançada numa parceria da Assembleia Legislativa e da imprensa oficial. Os 11 volumes são a principal fonte de pesquisa sobre a conspiração. É uma obra esgotada, procuradíssima e de grande importância histórica. Um dos inconfidentes não chegou a ver o fim do processo judicial. Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto neste cômodo da Casa dos Contos, em Ouro Preto, onde ele estava preso há menos de 2 meses. Segundo a versão oficial, o poeta havia se suicidado. Para alguns historiadores, Cláudio Manuel pode ter sido assassinado por sua ligação com uma rede de contrabando de ouro e diamantes. Dela faziam parte outros inconfidentes, como o padre Rolim. No início da devassa, o que mais incomodava a coroa portuguesa era a evasão dos metais preciosos. Só no final do processo judicial, o foco dos inquisidores se concentra nas ideias separatistas defendidas por alguns dos réus, como Tiradentes. A leitura dos autos ainda revela que não havia consenso entre os conjurados sobre os planos políticos para o país. Interessante verificar as divergências entre as posições desses conspiradores. As divergências que são não somente relacionadas à perspectiva de como seria executada a revolta, mas também, principalmente, divergências, ambiguidades, dubiedades relacionadas ao plano do novo sistema de governo ou ao novo regime que se pretendia caso esse movimento saísse vitorioso. Quando saem as sentenças, os padres vão para o confinamento em Portugal. Os outros inconfidentes seguem para o exílio na África. Apenas Tiradentes paga com a própria vida. Todos têm os bens confiscados. A casa de Tiradentes, que foi arrasada e salgada em cumprimento à sentença, ficava aqui na rua São José, em Vila Rica. Um local bastante movimentado, tanto no século XVIII como nos dias atuais. No terreno, na década de 1930, foi construído este prédio, que pertence à Associação Comercial de Ouro Preto. O Panteão do Museu da Inconfidência guarda os restos mortais de 16 conjurados que morreram no exílio e foram repatriados por Getúlio Vargas na década de 1940. Também se encontra no museu o 7º volume original dos Autos da Devassa, contendo as sentenças dos inconfidentes. Mais de 200 anos depois, os Autos de Devassa ainda são o principal registro do movimento que uniu para sempre o nome de Minas à palavra liberdade.
e traçam um perfil do Inconfidente que se tornou herói nacional. O Tiradentes, de todos os Inconfidentes, ele era o mais enraivecido, ele era o mais radical, ele era o mais apaixonado. E talvez ele fosse o que mais quisesse uma ruptura. E por esse motivo ele foi condenado, eu acho. Agora, ele estava relativamente isolado no grupo, ele não conseguiu fazer ver essa tese, ele não conseguiu fazer que essa tese fosse hegemônica. É uma coisa importante a se destacar em relação à Inconfidência Mineira. No próximo bloco, a alma de ferro de uma cidade no interior de São Paulo. A história nos trilhos do trem em Piracicaba. O Parlamento Brasil volta já.